Fala pessoal, tá começando mais um corte aqui no canal do Arquibancada Tricolor, então fica ligado e vem com a gente. Sobre essas saídas também, Nick, vale a gente passar porque tem 4 jogadores ainda que compõem esse elenco que tem uma situação indefinida de sequência no São Paulo. Quero começar falando sobre 3 jogadores que parecem uma novela repetida. A gente está falando deles aqui desde novembro, praticamente, né? Que são Orejuela, Lisiero e Luan, sem definição pela saída até o dia 4 de fevereiro, que é quando ocorre esta live. Orejuela tem contrato até março, então acho que assim, já não tem mais como decidir muita coisa, ele vai ficar mais um mês e vai embora. Acho que o tempo já está encarregado de decidir, a gente vai pagar mais 2 meses aí de salário por ele. Não saiu uma rescisão, porque o São Paulo tem um débito financeiro com ele não quer abrir mão disso, cara, não vai sair rescisão contratual nesse momento, né? Então, a gente está esperando isso desde dezembro, praticamente, desde antes disso, né? Ele já estava de volta de empréstimo antes, não saiu uma definição, pelo visto ele não tem muita pressa em voltar a jogar, então fica na Barra Funda até o fim de seu contrato, treinando em separado o nosso querido Orejuela. Contratação bem bizarra também dessa gestão, né? Então é fácil falar do Leco, é fácil falar do legado que de fato foi péssimo, né? Que afundou o São Paulo, acho que o Leco é o principal culpado, mas casos como Orejuela, o case Orejuela, foi dessa gestão também, Nick. Não, você pode ter certeza que se você somar o pacote Orejuela, né, como gostam de dizer, vai dar o que o São Paulo ganhou no William Gomes. Porque o Orejuela, se não me engano, foram 5 anos de contrato, né? Mais acho que 10, 13 milhões da contratação, mais os salários dele por esse tempo todo, pode ter certeza que é um William Gomes que vai embora para pagar um Orejuela, que entrou em campo 5 vezes pelo São Paulo e assim, uma contratação absolutamente injustificável. Então, o que a gente critica aqui não é só o valor que você vende o teu moleque, é o que você faz com o dinheiro. Porque a venda com urgência e abaixo do preço dos moleques de Cotia, das promessas do São Paulo, são feitas para pagar essas barberagens aí da diretoria. E aí, como você bem colocou, não foi o Leco que contratou o Orejuela, foi o Casares. Não foi o Leco que contratou o William Trator, Marcos Guilherme, Andrés Colorado, André Anderson. Quantas contratações o Casares já fez durante a gestão dele que deram errado? Rames Rodrigues, quantas contratações caras que foram feitas que deram errado? E aí depois, porque eu tô com a corda no pescoço, a dívida 1 bilhão, vou vender o moleque porque o meu treinador não ia querer colocar? É covardia, né, cara? Exatamente. Então, a gente tem aí Orejuela, que está com uma situação indefinida, mas este contrato de mais um mês com o São Paulo, né? Então, acho que o tempo vai ficar encarregado de decidir a saída dele e, enfim, ele está bastante confortável, como o chat falou, né? Tá ganhando seu salário, também não tem lá grandes ofertas, vai ficando e aí o seu vínculo, então, se encerra no dia 31 de março de 25, aí a gente vai sim poder, claro, festejar a saída de Orejuela com mais aí um mês cheio de contrato com o São Paulo. Luan também, que volta de empréstimo, jogador que jogou no Vitória na última temporada, segue por aí também, está treinando, né, ali na Barra Funda também em outros horários, né, teve ofertas e sondagens, tem contrato até o final de 26. Esse é um jogador que eu acho que daria para pensar numa venda ou tentar a moeda de troca, né? Mas a gente já está em fevereiro, né, Nick? Então, assim, acho que o tempo de tentar a moeda de troca, tentar a venda, já passou um pouquinho, mas o São Paulo ainda está tentando definir essa saída. Ele teve sondagens, teve ofertas, né, que não chegaram ali num acordo por ele e vai ficando. Você pensaria em usar o Luan no time profissional ou você acha que já passou da hora, né? Assim, acho que não tem mais chance. Porque ele foi ficando, a gente tá em fevereiro, a gente segue com o Luan na Barra Funda. Você acha que faz sentido pensar em algo para ele, não? Difícil falar porque, cara, há muito tempo eu não vejo o Luan jogando pelo São Paulo, né? No Vitória ele teve ali uma sequência até com o Carpini, teve alguns momentos de titularidade, mas eu acho que é um outro contexto bastante diferente. A pergunta que eu faço é o seguinte: o Luan é pior do que o Santiago Longo? Na minha opinião, não é. Na minha opinião, não Tô de é. acordo. Entende?
Quais foram os outros volantes que a gente foi falando agora que o São Paulo contratou nesse meio tempo? Inclusive Colorado, esse William Trator, que você também era um defensor da contratação dele na época, que eu lembro muito bem. Como você é canalha. Cara, muitos volantes que São Paulo acabou contratando e o Luan sempre estava ali. Teve problema de lesão, teve problema de comportamento, mas é o que a gente sempre fala. É um ativo do clube, cara. O contrato está renovado até 2026. Então, qual que foi o erro? O erro foi renovar o contrato com ele, porque agora você tem 2 anos de salário para pagar. Vai negociar, vai achar uma moeda de troca, vai ter um time interessado em comprar. O cara tá lá, tá recebendo salário do São Paulo, entendeu? Então, assim, para ficar contratando um monte de volante também, sendo que você já tem, assim como a gente fala do Negruti, do Hugo, que infelizmente se machucou, jogadores da base. Mas esse é o meu ponto. Entre usar o Luan ou usar o Negruti, para mim, acho que faz mais sentido usar o Negruti, né? Tentar negociar o Luan. Claro, para mim também. Eu tô dizendo assim, em vez de você contratar um jogador de fora, por exemplo, o Santiago Longo, você contrata o Santiago Longo. Não sei, foi empréstimo com opção de compra. Provavelmente a opção de compra não vai ser. Empréstimo com opção de compra. Não vão vão comprar, mas assim, é um ano pagando salário para mais um jogador. Quantos jogos o Santiago Longo fez? Ano passado deve ter feito uns 2 ou 3. Esse ano, já no último jogo, nem foi para campo. Nem entre os relacionados ele não estava. Né? Isso breca, cara, a oportunidade de outros jogadores. Claro, a minha prioridade seria dar oportunidade para o Negruti, principalmente para o Hugo, que acabou se machucando, o próprio Guilherme Batista, que era um jogador que o Carpini gostava bastante, o Ibali, que foi emprestado para a Inter de Limeira, está fazendo esse Paulista e depois retorna para o São Paulo. Para ter o Santiago Longo no elenco, eu prefiro esses jogadores aí. E o Luan, cara, lógico que não se encaixa na prateleira dos jovens em ascensão, porque já é um cara mais experimentado, teve lesão e etc., mas para mim é a mesma coisa. Pô, você já está pagando o salário do cara por mais 2 anos, até o final de 2026. Vai ficar indo no mercado, trazer outro jogador mais ou menos? Então usa ele. Se for para contratar alguém, que seja alguém que venha brigar por posição muito melhor do que o Luan, e não mais ou menos da mesma prateleira que ele, né? Exatamente. Então, o Luan também com essa situação. E temos também Igor Lisiero, com contrato até o meio do ano, né? Então, até o dia 30 de junho de 25, fora dos planos também. Já contei essa situação aqui, vale passar novamente. O São Paulo propôs para o Lisiero mais 2 anos de contrato. Então, o São Paulo queria renovar com o Igor Lisiero por mais 2 temporadas, com o mesmo salário que ele já ganha, ele não topou. Então, ele, enfim, está fora dos planos e está esperando cair alguma oferta para ele, né? Então, esse é o cenário hoje. Nada pintou muito interessante pelo Lisiero, pintou o Sport apenas, né? Que aí o São Paulo até toparia já encerrar o seu vínculo para acertar com o Sport, mas ele também não teve acerto financeiro com o Sport. Então, é um jogador que, enfim, é também essa onda de vai ficando, né? Porque o São Paulo quer definir a saída, ele vai ficando, a gente chega em fevereiro, ele está por aí. Eu acho que também fora dos planos total, não pensaria, até porque o São Paulo tentou mais 2 anos, ele recusou, que eu acho que é uma loucura completa na posição dele, recusar aí uma oferta do São Paulo pela permanência, né? Acho que não faz sentido, se eu sou empresário, dou um toque e falo, cara, peraí, né? A gente tá em fevereiro, não chegou nada e tudo mais. Então, eu acho que é um jogador também que eu não faria nenhum esforço para permanecer. E eu espero que consigam, definir logo, né? Que a gente já tá em fevereiro, a gente já tá no dia 4 e nada de definição do Lisiero. Ele segue treinando em separado, horário alternativo, e nada de chegar uma oferta para o São Paulo liberar, Nick. O Lisiero é um pouco mais... É o que você falou, cara. Para mim é um negócio inacreditável ele não ter aceitado essa proposta ou feito exigências. No lugar dele eu aceitaria na hora, porque, cara, é um cara que já rodou bastante. Ano passado fez alguns bons jogos. Também é um cara que convive muito com lesão, mas acabou não dando certo. Eu acho que para nós até acaba sendo uma boa notícia, né? Porque o contrato dele vai até o meio desse ano, né? Se não me engano, é isso? Exato, até o dia 30 de junho de 2025, Nick. Então até o meio do ano. Não vai ter tanto tempo a mais para ficar pagando e tal, se caso ele não encontrar um novo destino e tudo mais. Diferentemente do Luan, que ainda tem até o final de 2026. Né? Mas para mim é mais um caso de jogador que, cara, um nota 5, 6 ali, e que o São Paulo de repente poderia utilizar em vez de ficar indo no mercado para trazer outros jogadores da mesma prateleira. Se for para trazer, por exemplo, se você ficar com Alisson, Pablo Maia, Bobadilha, Luiz Gustavo,
O próprio Marcos Antônio, para mim, você já está falando de uma prateleira um pouco acima. Um Thiago Mendes, para mim, você está falando de uma prateleira acima. Agora, todo o resto, gente da base, Santiago Longo, Luan, Lisieiro e muitos outros que já passaram por aqui, Jackson Mendes, que também foi uma contratação que, cara, não vingou, não aconteceu nada, o São Paulo gastou um dinheirão. Gabriel Neves, que foi uma contratação que também super hypada, que não justificou, quase entregou o título da Copa do Brasil para o Flamengo lá no primeiro jogo. Cara, para ter esses caras, eu prefiro ter a molecada de que tá lá dentro no São Paulo já recebendo. Se for para contratar um Thiago Mendes da vida, aí eu acho que já é uma prateleira acima deles. Mas entre eles ali, cara, para mim, pode chacoalhar aqui o saco do sorteio, tirar um que vai dar na mesma. Exato. E sobre o Mendes, antes que seja perguntado, não temos nenhuma novidade das suas conversas com o São Paulo e também não temos nenhuma informação de Casemiro. Até no Facebook tinha uma informação circulando que eu teria falado que o São Paulo fechou com o Casemiro. Eu nunca falei nada do Casemiro, informação é falsa, colocaram o meu nome ali, a gente já tá, enfim, tomando providências quanto a isso, mas fica esse registro ao vivo também no Arquibancada Tricolor. E aí, Nick, então 3 jogadores que a gente tenta definir uma saída e tem mais um que tá no elenco, tá até jogando, né, mais na temporada, que é o senhor Patrick, que deve rodar um empréstimo para a sequência da temporada quando o Wendel estiver pronto para jogo. Ele tem contrato até junho de 2027, né, então tem aí um vínculo mais extenso, e o São Paulo entende que ares novos fariam bem para o nosso lateral Patrick, e eu tô de acordo. Acho que não faz sentido pensar em ter ele aí como titular nessa temporada. Acho que não faz sentido pensar em ter ele como uma opção para essa temporada, né? Então, Enzo, Wendel e ele, acho que ele ficaria com pouco tempo de jogo. Ele, quando joga, ele não é tão confiável também para o torcedor. Acho que o empréstimo é bom para todo mundo, né, Nick? Não sei o que você acha quanto a esse jogador. Também acho, estou de acordo com você. Na minha opinião, uma montagem de elenco, como o Renan sempre fala aqui, tem que ser 2 jogadores por posição para competir, né? Para brigar pela vaga. E a terceira opção tem que necessariamente ser da base, cara. Não dá para o São Paulo ter tanto reserva ruim, né? Gastando dinheiro com contratação, com pagamento de salário. Esse ano, acho que a estratégia foi correta de dar uma enxugada no geral, né? Para mim, os únicos 3 jogadores que realmente poderiam compor elenco ali, que saíram, eram o Rato, o Nestor e o Araújo. 3 jogadores que acho que se tivessem no elenco poderiam caber. O Rato um pouco menos, porque é uma posição um pouco mais concorrida, com o Henrique, com o Ferreira subindo, com o Eric. Mas o Nestor e o Araújo, para mim, são jogadores importantes em termos de elenco. O restante, acho que o São Paulo não vai sentir falta de ninguém, que acabou sendo dispensado. E o Patrick entra um pouco nessa, né, cara? Em vez de deixar o cara lá encostado, eu vi que ele teve um amadurecimento significativo esse ano. Para mim, quando ele entrava, ele sempre se mostrava muito sem confiança, com medo mesmo de jogar. E no ano passado já foi um pouco diferente, eu consegui ver uma certa evolução nele, mas eu acho que tendo o Enzo Dias e o Wendel na posição, ele vai jogar muito pouco. Então é melhor que seja emprestado realmente para um outro time para ganhar experiência, para ganhar rodagem, e de repente num futuro aí ele consiga voltar para o São Paulo em um outro status, né? Ainda é um jogador jovem, de repente estoura aí com algum potencial, não sabemos como vai acontecer, né? Exato, que se sair algo do Patrick, o senhor vai entrar, printar e me enviar, porque ele me bloqueou no Instagram, não Olha sei o só. motivo, mas tá aí o nosso Porque você mandava o cara fazer Enem, pô. Eu nunca fiz isso, não, sério, a gente fala brincando, mas eu nunca fui desrespeitoso, não sei, Não, tô eu brincando. fiz as críticas, né, claro, brincando, mas assim, fiz uma crítica falando que pra mim ele tinha que, enfim, ter algum empréstimo, alguma situação, acho que ele ficou incomodado com isso, mas é só um bastidor, brincadeira, não tô incomodado com isso não, tá? Mas fica só essa, mas essa informação. Isso é assim mesmo, cara. Eu acho que é um sinal dos novos tempos aí, né, cara? Antes, pode ter certeza que muito jogador lá em outras épocas acabou dando a volta por cima na carreira porque não tinha tanta rede, aliás, não tinha rede social por conta disso, né? Hoje eles ficam naturalmente mergulhados nesse contexto, e aí acaba lendo muita coisa positiva e muita coisa negativa também, né? E não tem como isso não afetar o moleque, né, cara? Então, é claro que você está falando de uma forma mais na brincadeira, mas é um caso sério, né, cara? Os caras sofrem ameaças, sofrem tipos de xingamento, de coisa que, mexe completamente com a cabeça, né? Ainda é um jovem, a gente tem que... O próprio Alisson, que já era um jogador carimbado na carreira, passou por um quadro de depressão seríssimo, já no próprio São Paulo, depois conseguiu dar a volta por cima. Então a gente tem que ter
muito carinho com os jogadores, né? Principalmente os jovens que ainda estão em fase de amadurecimento, porque não dá para condenar a carreira do moleque já de cara, né? Por isso que um empréstimo, talvez em novos ares, em um clube, de repente, se o Patrick joga num Red Bull Bragantino da vida, que é um time com bem menos pressão, que estimula a participação de jogadores jovens, de repente ele pode dar uma guinada na carreira. É um jogador que, pelo menos nas categorias de base, sempre teve convocações para a seleção brasileira e tudo mais. Então, cara, eu acho que faz parte da estratégia. O São Paulo tem que ter os moleques para fazer isso mesmo. Não dá nem para queimar a etapa e colocar já para jogar como se fosse a salvação. E também não dá para deixar escanteado lá, ninguém nunca lembrar deles. Então, o empréstimo surge como uma alternativa interessante, sim. Espero que você tenha gostado desse corte aqui, mas se você quiser ver a versão completa, o link tá aqui embaixo na descrição.